Mais uma manhã com Deus aqui começando, né? Amém. Bom dia aí, Andressa, Nina, Clara, Samela, todo mundo aí que está entrando. Bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos. Vamos aí nos achegando. Em nome de Jesus nós vamos ter um momento muito bom aqui. Em nome de Jesus teremos um momento de muito aprendizado, um momento de crescimento, um momento também de oração, né? Entregar nossas orações ao Senhor. Então teremos um momento muito bom hoje, tenho certeza. E aí? Lembrando que vocês estão fazendo aí, vocês fizeram oração, leram sua Bíblia ontem. Espero que vocês tenham lido a Bíblia de vocês ontem. Espero que vocês tenham feito a oração de vocês. Espero que vocês tenham feito também uma oração simples, como aprendemos ontem. Espero que você tenha praticado isso, tenha aprendido um pouco mais, não é? Quero te lembrar que nós estamos usando a apostila e é muito importante você estar com essa apostila, porque agora temos um estudozinho na apostila, tá vendo? Temos um estudozinho na apostila, explicação, um estudozinho. Então é necessário que você use a apostila. Hoje é muito necessário. Hoje nós vamos orar e clamar sobre a liberdade em Deus, ser sinceros com Deus e aprender sobre o silêncio dele. Essas serão os pontos da nossa oração. Hoje vamos aprender um pouco sobre a oração do desamparo. Hoje vamos aprender sobre a oração do desamparo. Então, temos aqui também nossa leitura bíblica. Então, lembra de pegar a apostila, não fica sem. Tem no grupo do Telegram e do Instagram. Hoje nós vamos aprender sobre a oração do desamparo e também vamos ler Marcos 9. Então, abre aí sua Bíblia, pega sua Bíblia aí. Bom dia para todo mundo que está entrando agora. Bom dia, Minions. Bom dia a todo mundo aí que está entrando. Já pega a sua Bíblia aí rapidinho. Pega a sua Bíblia para você acompanhar comigo. Vamos ler agora o livro de Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. E olha o que a Bíblia diz. Vamos ler juntos. Marcos 9 diz assim, hein? Dizia-lhes ainda: em verdade lhes digo, que do que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que venham ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou em particular sós a um alto monte. Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes de um branco muito intenso, como nenhum lavadeiro do mundo poderia almejar. Ele lhes apareceu Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, pois estavam eles apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem essas coisas que tinham visto, até o dia que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria esse ressuscitar dentre os mortos. Então perguntaram a Jesus: por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como então está escrito sobre o Filho do Homem, quem sofrerá muito e será desprezado. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor dele e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: por que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor, meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que aposta dele, lança-o por terra, e ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Pediu aos seus discípulos que os expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou:
ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Opa, rapidinho. Aqui, até quando porei de suportá-lo? Tragam o menino até aqui. Eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus responde: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E aí imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me com minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia desse menino e nunca mais entre nele. E ele gritando e agitando-o muito, saiu deixando como se estivesse morto, a ponto de dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou na casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse espírito só pode ser expulso por meio de oração. E tendo saído dele, passaram pela Galiléia. E Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam isto e tinham medo de perguntar. Chegaram então a Cafarnaum, e estando em casa, Jesus perguntou aos seus discípulos: sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou no meio deles e, tomando nos braços, disse-lhes: quem receber uma criança tal como esta, em meu nome recebe a mim. E quem receber a mim, não a mim que recebe, mas aquele que me enviou. João disse a Jesus: mestre, vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso porque não nos seguia. Mas Jesus respondeu: não proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a favor de nós. Pois aquele que lhes der de beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá sua recompensa. E se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que se uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogada no mar. E se sua mão leva você a tropeçar, corte, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que tendo 2 mãos ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que tendo os 2 pés ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um de seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os 2 ser lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se o sal vier a tornar insípido, como lhes restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Amém. Amém. Então, vamos conversar aqui rapidamente sobre algumas coisas que esse texto fala. A primeira coisa que eu quero falar é sobre essa cura desse menino, essa cura surpreendente desse menino, como que ele recebeu essa cura vinda de Jesus. Mas o que eu quero falar é sobre o pai da criança. O pai da criança teve uma atitude muito legal e muito linda, que nós precisamos fazer também, que muitas vezes precisa ser a nossa atitude. Olha o que ele falou. Aqui, lá no versículo 22, ele fala: mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ele está falando para Jesus: Jesus, meu filho está com esse problema. Se o Senhor puder fazer alguma coisa, nos ajude. E Jesus virou para ele e falou: se o Senhor pode, tudo é possível para o que crê. E aí a Bíblia fala: e imediatamente, na mesma hora, aquele homem falou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Olha que lindo. Nesse momento,
Esse homem, ele sabia que Jesus tinha um poder para curar, sabia, mas ao mesmo tempo ele não tinha certeza se Jesus curaria a filha dele. Então ele estava naquele impasse. Ele estava com uma falta de fé, mas ao mesmo tempo ele estava com fé. Então ele estava com muita dúvida no coração dele. Ele estava indeciso. E nesse momento, por isso ele chegou e falou, virou para Jesus e falou: se o Senhor pode, falou assim, mesmo vendo as curas de Jesus, mesmo vendo tudo que Jesus fez, ele ainda virou para Jesus e falou: ah, Deus, se o Senhor pode, cura meu filho. Jesus falou: se o Senhor pode, tudo é possível. Para quem tem fé em Jesus, tudo é possível, nada é impossível. Então ele vira para Jesus e imediatamente, eu achei lindo porque foi imediato, não foi algo que esse homem parou para pensar. Imediatamente ele falou: eu creio e me ajuda com minha falta de fé. Muitas vezes essa tem que ser nossa atitude. Às vezes a gente está passando por situações difíceis na nossa vida, que a gente não tem muita direção, a gente não sabe qual decisão tomar, a gente precisa de um milagre muitas vezes de Deus e a gente não tem certeza se esse milagre vai vir. O que nós devemos fazer é nos virar para Jesus e falar: Jesus, eu creio e me ajude com minha falta de fé. Senhor, eu creio que o Senhor está no controle da minha vida e me ajude com minha falta de fé, me ajude com toda a dúvida que eu tenho. Senhor, eu creio que o Senhor Deus está comigo todo momento, mas me ajude, Senhor Deus, com minha falta de fé. Me ajude, Senhor Deus, para que eu possa, Senhor Deus, continuar crendo no Senhor verdadeiramente. Sabe, você ser sincero com o Senhor, você acreditar no Senhor, mas se você tiver com um pingo de dúvida, você já ser sincero com o Senhor, falando: Deus, me ajude com minha falta de fé. Senhor, eu estou começando a duvidar. Senhor, me ajude a continuar no seu caminho sem duvidar. Me ajude a continuar acreditando no seu milagre sem duvidar, Senhor. É assim que nós devemos nos virar para Deus, é assim que nós devemos nos virar para Ele, porque nós devemos crer que para Jesus tudo é possível. Então a situação que você pode estar passando hoje, então a dificuldade que você pode estar passando hoje, pode sim mudar. Você só precisa acreditar e ter fé que Ele pode mudar. E se você ainda não está tendo muita fé, pede para Deus, que Jesus vai te ajudar. Amém? Só dando um parênteses aqui, que eu esqueci de falar. Se você tiver um pedido de oração, coloca aqui embaixo, gente. Tem uma interrogaçãozinha aqui embaixo. Se você tiver um pedido de oração, coloca aí o pedido de oração agora, porque na hora que eu estiver orando vai ser difícil. Então, se você tem um pedido de oração, a gente ora no final. É só você escrever aqui embaixo. Então, vamos continuando. E a segunda coisa que eu queria falar é quando Jesus aqui fala: se sua mão leva você a pecar, corte. Se o seu olho leva você a pecar, arranque fora, que a gente falou aqui no finalzinho. E o que eu quero lembrar a vocês é falar o óbvio, mas que muitas vezes a gente esquece, que é: Jesus obviamente não está falando para você arrancar o seu braço, não está falando para você arrancar o seu olho. Jesus está querendo dizer que você faça tudo o que for necessário para viver uma vida longe do pecado. Sabe, toda vez que nós pecamos, normalmente nós cultivamos aquilo. Tem muitas vezes que nós pecamos e aquilo já está na nossa mente tem um tempo e a gente acaba caindo. Jesus está querendo falar aqui: cara, irmão, irmã, faça tudo o que for necessário para viver longe do pecado. Se for necessário você deixar de ver algumas coisas, deixa de ver. Se for necessário você se afastar de algumas amizades, se afasta das amizades. Se for necessário você orar mais, ore mais. Se for necessário você ler mais a Bíblia, leia mais a Bíblia. Faça tudo o que for necessário para viver uma vida longe do pecado. Muitas vezes nós, com a nossa boca, nós falamos que queremos viver longe do pecado, mas as nossas ações não mostram isso. E nós precisamos, com nossas ações, mostrar que nós queremos viver longe do pecado. Nós precisamos nos aproximar do Senhor em oração, em jejum, na leitura da palavra, e também tirar todos os gatilhos que nos levam para mais perto do pecado. Amém? Isso é necessário. E agora também eu quero falar um pouquinho sobre o tipo de oração de hoje. Então já pega sua apostilinha, se ir acompanhando. E hoje o tipo de oração que nós vamos falar é sobre a oração do desamparo. Oração do desamparo. E a oração do desamparo é uma coisa bem interessante. E é uma coisa que provavelmente, eu acho que eu arrisco a dizer
que provavelmente todo mundo já passou. Oração de desamparo é quando a gente sente a ausência de Deus. Deus, ele nunca nunca se afasta de nós. Deus, ele sempre está perto de nós. Deus, ele sempre está do nosso lado. Deus, ele nunca nos abandona. Mas tem algumas vezes que Deus está em silêncio. E quando nós oramos, nós buscamos a Deus, muitas vezes a gente não sente nada. Muitas vezes a gente está orando e a gente sente como o Senhor estivesse longe de nós. Nós temos uma sensação de ausência. Sabe, uma sensação que Deus não está perto. Mas Deus está sempre perto de nós, mas temos essa sensação como se Deus não estivesse perto. E nós fazemos essa oração de desamparo, falando para Deus se mostrar a nós, falando para Deus se revelar a nós. Mas também, essa oração de desamparo é bem importante lembrar que nós temos que aprender com o silêncio de Deus, como nós colocamos aqui. Nós temos que aprender que muitas vezes Deus está em silêncio. Nós temos que aprender que muitas vezes Deus realmente vai falar nada. Nós temos que aprender que nós não somos movidos pela manifestação do Senhor. Nós não somos movidos apenas nos momentos que Deus, vem através do Espírito Santo conosco de uma forma super sobrenatural. Nós somos movidos pela nossa fé em Cristo. Nós somos movidos por tudo que Jesus já fez na cruz. Nós somos movidos pelas coisas que Jesus já fez por nós lá atrás. Nós não nos movemos pela ação do Espírito Santo sobrenatural na nossa vida. Nós não nos movemos por causa disso. Nós sim vamos viver o sobrenatural, mas nós não nos movemos por causa disso. Nós nos movemos por tudo que Jesus já fez. Então nós temos que entender o silêncio de Deus e respeitar o silêncio do Senhor. Entender e respeitar. Porque Jesus irá nos responder. Mas para isso também é lógico que nós devemos orar. Nós devemos orar e pedir misericórdia para o Senhor, realmente clamar para que Deus se manifeste diante de nós. Amém? E eu quero ler aqui um exemplo aqui que a gente colocou aqui no livro, que pegou do livro da oração Refúgio da Alma. Eu quero ler esse exemplo para que fique um pouco mais fácil de você entender. E diz assim, Deus, onde estás? O que fiz para que te escondas de mim? Está brincando de gato e rato comigo, ou os teus propósitos são maiores que a minha percepção? Sinto-me sozinho, perdido, desamparado. És o Deus que sabe se revelar. Tu te revelastes a Abraão, Isaque e Jacó. Quando Moisés quis saber o que tu eras, tu atendestes. Porque a eles e não a mim. Estou cansado de orar, estou cansado de pedir, estou cansado de esperar, mas vou continuar orando, pedindo e esperando, porque não tenho outro lugar para ti. Jesus, também conhecestes a solidão do deserto e o isolamento da cruz, e é por meio da oração do desamparo que digo essas palavras. Amém. Então que nós façamos isso. Se hoje você está orando e Deus não responde, você está lendo a Bíblia, Deus não responde. Você está buscando, Deus não responde. Que você persista em oração, que você persevere em oração, que você não canse de orar, que você não canse de buscar, até que uma hora tenho certeza que Jesus vai te falar. Às vezes essa resposta que você está precisando, essa ajuda que você está precisando, Deus vai até você. Mas para isso você precisa persistir em oração. Fazer como Daniel, persistir em oração, persistir em entrega. Que Jesus vai vir, Jesus virá com essa ajuda, Jesus virá com esse socorro. Então essa é a oração de desamparo. Espero que você faça essa oração hoje, se você está precisando. Se você, qualquer coisa, pega a apostila e lê de novo, dá uma relida sobre ela, e faça essa oração de desamparo na sua vida. Amém? Então, se você está precisando, siga esse exemplo. Amém? Vamos orar então? Nosso tempo aqui corre rápido. Vamos orar. Já vi que várias pessoas colocaram o pedido de oração. Espero que vocês tenham absorvido várias coisas aqui. Então, vamos orar. Que você comigo, onde você está em casa, você possa orar comigo. Amém? Vamos orar então. Senhor nosso Pai, te louvamos. Senhor Deus, te engrandecemos nesse momento. Pai, peço que o Senhor Deus
Senhor Deus, seja, Senhor Deus, o maior entre nós, Pai. Seja adorado e engrandecido, Pai. Que o Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor Deus. Receba, Senhor Deus, a nossa adoração, Pai, nesse momento, Pai. Receba nossos corações. Senhor Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor Deus tem feito, Senhor Deus, por tudo, Senhor Deus, que o Senhor vai fazer, Pai. Quero pedir para que nós sejamos, Pai, um povo, Senhor Deus, que não se move apenas pela manifestação, Pai, mas por quem Tu és, Pai. Senhor Deus, que em nome de Jesus Cristo, Pai, se tem pessoas aqui que estão desamparadas, Pai, se sentindo, Pai, que Jesus não responde elas, Senhor Deus, que elas persistam em oração, Pai, porque a resposta vai vir. Queremos, Pai, que cada pessoa possa clamar pela liberdade em Deus, clamar com sinceridade a Deus e aprender com o silêncio dele, Pai. Queremos também orar, Pai, pelo José Carlos, Pai, e a esposa Valdete, que estão com Covid. Derrame a cura sobre eles, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, que eles sejam curados pelo Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu oro pelas filhas da Fátima, Pai, abençoe elas, Pai, que elas encontrem a salvação no Senhor, Jesus, que elas vivam para Ti. Senhor Deus, oramos, Pai, pela Ariane, Senhor Deus, oramos pela saúde dela, Pai, que em nome de Jesus Cristo ela seja curada, Pai, de qualquer coisa que ela esteja passando. Oramos pela família do Severino e todas as famílias daqui, Jesus. Oramos pelo nosso pastor Severino, Pai, que ele venha aqui, ele volte aqui, Senhor Deus, para o Espírito Santo e segurança, Pai, em nome de Jesus. Abençoe toda a nossa igreja, Pai, que a nossa igreja cresça, Pai, em conhecimento do Senhor, que a nossa igreja cresça em pessoas também, Pai, que nós possamos pregar o Teu Evangelho, Pai. Abençoe todos os nossos pastores, abençoe tudo que nós estamos fazendo, os nossos ministérios. Oramos pela saúde da Anjinha, Pai, oramos pela saúde de cada um aqui, que, Senhor Deus, levante a cura, Senhor Deus. Oramos também, Senhor Deus, pelos cunhados, Senhor Deus, da Clara que está com Covid, Pai. Declaramos a cura em nome de Jesus na vida dele, Pai. Oramos pela vida do Diego também. Oramos, Pai, pela saúde do Claudomir, Pai. Claudiomir, que Senhor Deus possa derramar a cura em nome de Jesus na vida dele, Pai. Senhor Deus, nós declaramos, Pai, ânimo para o Senhor Deus na vida da Raquel. Declaramos ânimo agora em nome de Jesus Cristo, Pai. Que Teu Espírito Santo, Senhor Deus, a encha com a alegria que vem do Senhor, Pai. Que Seu Espírito Santo, Senhor Deus, a encha, Pai, com Teu amor, Pai. Com a plenitude do Teu amor, Senhor Deus, que é enorme por ela, Pai. E, Senhor Deus, oramos pela salvação dos filhos da Raquel, Pai. Usa a vida dela em nome de Jesus. Pai, que cada um aqui, Senhor Deus, que tem um familiar, Senhor Deus, que por acaso, Senhor Deus, não está com o Senhor, Pai, que ele seja salvo. Oramos pela vida também do Luiz Antônio, Senhor Deus, e da Luziane, Pai. Que em nome de Jesus Cristo nós vivamos para o Senhor, Pai. Entregamos a nossa vida a Ti, declaramos que somos Teu. Abençoe o nosso dia que seja maravilhoso, abençoe a nossa semana que seja maravilhosa também, debaixo da Tua proteção e da Tua graça. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Glória a Deus. Espero que você tenha crescido mais uma vez essa manhã. Quero te convidar a fazer essa oração de desamparo se você está precisando. Que também, espero que Deus tenha falado com você sobre como nós devemos viver longe do pecado, como também nós precisamos ter fé que Jesus vai fazer milagres em nossa vida. Amém? Então que Deus abençoe vocês, tenham uma ótima semana, fique com Deus, tenham um ótimo dia na presença de Deus, hein? Um beijo a todos vocês e um grande abraço. Tchau.